pessoas lindas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Preta Cientista. Hoje nós temos aqui a presença ilustre do Pedro Magalhães, que é um grande amigo, estudou comigo, né, desde o ensino médio, depois entramos em química, pesquisamos em áreas parecidas. E hoje ele vai falar, a gente vai discutir aqui sobre o trabalho de conclusão de curso dele de graduação, que foi incrível, falando sobre o boldo afro-brasileiro, falando sobre essa ancestralidade, falando sobre como as pessoas dentro da academia estavam pesquisando esse boldo e lidando com as comunidades que já tinham essa interação com a planta e que já tinham conhecimento sobre eles, né? Então é uma pesquisa incrível, fica aqui mais um pouquinho que a gente vai discutir. E para começar, eu queria pedir que o Pedro se apresentasse para que vocês conheçam. Então, meu nome é Pedro, eu tenho 23 anos, eu sou químico de formação lá pela Universidade Federal da Bahia e atualmente eu estou mestrando em Ensino, Filosofia e História das Ciências pela mesma universidade, pesquisando ainda relações étnico-raciais no ensino de ciências. O título da pesquisa de Pedro foi Os Processos de Produção de Conhecimento sobre o boldo afro-brasileiro, Ancestralidade e Ciência. E aí eu queria que ele explicasse um pouco pra gente como é que foi essa pesquisa, do que se trata, para contextualizar um pouco em relação ao trabalho. A pesquisa ela começou de uma vontade de conhecer como é que as pessoas utilizavam em suas casas, como é que elas se medicavam, se elas utilizavam chás ou se elas preferiam utilizar chás ou remédio que você compra em farmácia ou alguma coisa do tipo. E aí eu conversei com uma professora que eu tinha muita estima na época, que virou minha orientadora, a professora Bárbara, porque eu queria fazer alguma coisa com essa ideia, só que eu não sabia bem o que era. Ela falou, não, pode ser seu TCC isso aí. E aí, com algum tempo de estudo, né, a gente dialogando um pouquinho, a gente foi amadurecendo. Meio que, não só amadurecendo, mas mudando de ideia, né? Aí a gente começou a pensar, a se interessar como foi que essas comunidades, essas famílias, elas tinham em alguma medida esse conhecimento do que usar para certos medicamentos. Eu mesmo em casa tenho um exemplo, né? Minha avó, a Abigail, a inspiração do meu TCC, inclusive, ela sabe muito sobre plantas, muito sobre plantas. Você perguntar hoje, ligar lá pra casa dela, perguntando, não, quero dor no fígado, ela vai saber dizer alguma coisa pra você, certo? E aí a gente se interessou basicamente por esse processo, aí a ideia começou a surgir. Não era boldo ainda, mas a gente queria estudar como esse conhecimento de plantas, né, e chás, etc., surgiam no seio dessas comunidades. Então explicar mais pra gente, assim, como que foi essa pesquisa, os referenciais que você escolheu, enfim, o processo de chegar, de construir mesmo a ideia. Você falou que sua avó foi sua inspiração, uma das inspirações, né? O que te motivou, por que você chegou a pensar e ser desse jeito, né? Porque a pesquisa são caminhos, né? E cada um vai caminhando de um jeito. Então eu queria saber como é que foi mesmo o processo de construção dessa ideia. Então, aí já que a gente queria trabalhar com planta, né? Primeiro a gente precisava achar alguém, além da minha avó, que conhecesse, também trabalhasse com plantas, né? Foi aí que a gente conheceu não, né? Mas se deu de frente, ou enfim, a gente convidou o professor Martins para trabalhar na orientação dessa pesquisa e começamos a delimitar, conhecer, né? Estudar um pouquinho mais as plantas, né? Eu não estava muito ainda direcionando esse trabalho para discutir questões raciais, mas ele estava mais focado nas plantas ainda. E aí ele me apresentou um livro de uma professora da Faculdade de Farmácia de lá da universidade, que é Plantas Medicinais, da professora Mara Zélia de Almeida. Basicamente o que ela faz nesse livro, ela categoriza plantas de acordo com os 4 elementos segundo a cosmogonia iorubá, se eu não me engano. Aí basicamente assim, ela difere plantas que são mais com água, terra, etc. e descreve as propriedades medicamentosas dessas plantas, como também a aplicação dessas plantas em rituais e como é que essas plantas eram utilizadas não só para medicamento nas comunidades afro-brasileiras. Por exemplo, tem uma planta que ela menciona, né, que é a mansa-senhor, que além de ser um relaxante muscular, era utilizada, se eu não me engano, pelas pessoas que foram escravizadas aqui para colocar os senhores para, né,
amansar. Então, ela faz menção de alguns usos históricos, ritualísticos e medicamentosos dessas plantas. E aí, meu professor me recomendou esse livro para que a gente pudesse escolher uma das plantas, uma planta especificamente para focar. Meu interesse de início era escolher tipo umas 4 plantas, né? Mas só que, né, risos não dá, gente. Trabalha, né? TCC, tem que ser um negócio assim, né? Reduzidinho, entendeu? E aí eu tive que escolher uma planta. E aí, das plantas que tinham no livro da professora Zélia, eu escolhi o boldo porque todo mundo tem uma história com chá de boldo, gente. A gente vê que boldo acaba sendo aplicado muito para muitos problemas, desde ressaca a problemas intestinais. E me interessei basicamente por isso. Aí, a ideia começou a tomar corpo depois de uma conversa com a professora Bárbara, né? E a gente entender, ok, essas comunidades têm esses conhecimentos. A indústria também tem, em alguma medida, essas discussões, essas interações com as comunidades. Qual é a conduta desses atores sociais nesse processo de produção de conhecimento? E aí a gente vai para o campo da ética, né? E do campo da ética e da epistemologia, porque para pensar o processo de produção de conhecimento em ambas as comunidades e, ao mesmo tempo, ver em que medida houve interação, né? Quem contribui com o quê, produção desses conhecimentos acerca de medicamento com o boldo, e será que houve alguma cooptação? Será que alguém que estava produzindo uma pesquisa falou com alguma comunidade, não deu o devido crédito, ou então, sabe? Aí a gente começou a se interessar por isso. E aí a questão racial caiu assim, ó, pá, em cima da minha mesa para pesquisar. E aí a gente começou a ter 2 problemas de pesquisa, né, nesse trabalho. Primeiro era entender como o processo de produção de conhecimento era feito pelas comunidades e pela pesquisa científica na área de farmacologia, etc. E o segundo problema era entender qual era a conduta desses autores sociais durante esse processo de produção de conhecimento. Que incrível, né? Quando a gente está pesquisando sobre essas questões, surge várias demandas. E ainda assim, ainda tem a parte da química, né? Porque você está se formando em química. Sim. E relacionando toda essa questão do ensino, da produção de conhecimento do boldo em comunidades, e como também essa academia está tratando desses conceitos. E como foi que você tratou, relacionou a química aí nesse processo? Então, a primeira, teoricamente, a gente recorreu a um teórico chamado Gaston Bachelard para entender como esse processo de produção de conhecimento como a produção de uma nova realidade, digamos assim. No sentido de que quando você descobre alguma coisa, sei lá, você está no laboratório, aí faz uma reação e produz uma nova substância que você não conhece, por exemplo. Talvez você conheça algumas propriedades dessa substância, mas ao mesmo tempo tem coisas sobre essa substância que você não conhece, certo? Então, ao mesmo tempo que você produz um conhecimento, Schumer, inclusive, outro teórico, ele vai dizer que você produz um não conhecimento, né? E aí, dentro da teoria, né, da epistemologia da química, a gente recorreu a esses teóricos. Mas para falar de química mesmo, como o objetivo era tratar do processo de produção de conhecimento sobre o uso de boldo como medicamento, não restringindo só as comunidades, mas também a comunidades tradicionais, mas as comunidades científicas, a gente recorreu à química de fato, né? Então, por exemplo, olhar os artigos, ver quais eram as técnicas que eles estavam utilizando de separação, de extração, de identificação dos principais analitos. Então, por exemplo, é uma parte do meu trabalho que eu discuto cada uma das técnicas. Então, RMN, espectrometria de massas, infravermelho, ultravioleta, que são técnicas utilizadas para a gente identificar, caracterizar o que é que tem dentro desses chás aí de boldo, desses extratos. As técnicas de extração a gente também discutiu no trabalho, a gente discutiu técnicas, ensaios biológicos. Por exemplo, como é que eu sei que o boldo tem atividade antioxidante? Eles geralmente fazem testes de DPPH, que é um reagente que atua como oxidante frente a outras substâncias geralmente presentes no extrato. Aí a gente basicamente investigou o conjunto das principais técnicas que eram utilizadas para identificar substâncias, propriedades medicamentosas e separação e coisas do tipo. Incrível, incrível. Uma outra coisa que assim queria perguntar, porque assim, a pesquisa ela é sempre algo que
que é uma motivação sua, né? É claro que a gente está pesquisando para um coletivo, mas a gente tem a nossa individualidade dentro desse coletivo. Então a gente tem as nossas motivações, a gente tem a forma como a gente está interagindo com o que a gente está pesquisando. E para nós, pessoas pretas, quando a gente sempre recai nesse espaço de estar tendo essa relação de raça e etnia, os sentimentos são diversos, né? Porque a gente não sabe, assim, é uma linha muito tênue, assim, para você diferenciar o coletivo de você, porque você é o coletivo, o fato de você ser preto e as implicações de o que acontece na sua vida tem a ver com como a sociedade pensa de você. E aí eu percebo que, enfim, que os sentimentos são diferentes. Eu queria saber de você, que teve uma relação afetiva com o seu TCC, a motivação de vir de sua avó e tá pesquisando sobre comunidades, de ter uma mulher preta que já tem um entendimento sobre essa planta, enfim, entrar na academia, ver outros tipos de interação com isso. Explica pra mim como é que foi como é que você se sentiu, assim? Então, minha avó, ela sempre quis ser médica, era o sonho dela, né? Só que por motivos de vida ela não pôde realizar esse sonho, né, de ser médica. E ela seria uma excelente médica, isso eu não tenho dúvidas. E eu acho que minha relação afetiva com o meu TCC vem muito disso, entendeu? De explorar uma potência que não pôde ser explorada historicamente. No caso, como Cananda me falou, né? Tipo, é uma vivência que é individual, mas reflete muito no coletivo. Você não sabe diferenciar quando é um e quando é outro. A vida particular de minha avó, ela não se desvincula do coletivo de mulheres negras que acabou sustentando de maneira explorada historicamente este país e, no caso, a nossa família. Então, minha avó se privou de explorar essa potência que ela tinha. Gente, ela conhece muito sobre plantas real, ela sabe muito. Não tô dizendo que se você fazer medicina, você tem que ter, sei lá, PhD em plantas, né? Mas assim, já ajuda, né, gente? Então, ela sabe muito. Eu penso assim, o que essa mulher poderia fazer se ela tivesse essa oportunidade? E aí, ao mesmo tempo, eu penso, são as potências resultantes da interação entre essas duas áreas. Conhecimento, que eu vou chamar de farmacopeia ancestral no meu trabalho, e ao mesmo tempo do conhecimento científico. E também não ter um olhar ingênuo para essa interação. Será que não teve algum problema? Historicamente, alguma treta? Será que alguém não foi subestimado nesse processo? Será que alguém não foi, em alguma medida, por motivos de racismo, por motivos de epistemicídio, por motivos de exploração da pessoa pela pessoa? Será que esse conjunto de coisas não afetou nesse processo em alguma dimensão? Sabe? Então, o meu vínculo pessoal, esse sentimento por minha avó de explorar essa potência e que ela poderia em algum momento explorar, ele não se desvincula da potência que é e que poderia ter sido o conhecimento das comunidades afro-brasileiras, que eu estou chamando de farmacopeia ancestral, sobre plantas medicinais. Então, como é que essa potência ao longo da história poderia e pôde e deu contribuições para que se desenvolvesse uma área dentro da pesquisa acadêmica que hoje nós conhecemos como etnofarmacologia ou botânica ou coisas do tipo. Sim, e muita coisa, né? Que privilégio você ter uma anciã conhecedora de plantas, por isso que eu nasço nerd, assim, né? Você tem uma anciã ali que conhece de todas as plantas, cara. E aí, pra concluir, amiga, eu queria que você falasse, assim, sobre a filosofia Ubuntu que você utilizou na sua pesquisa, falando, assim, como que foi, assim, olhar para essa pesquisa do ponto de vista dessa filosofia, de como ela entende a sociedade, como ela entende a ética dessa sociedade e como que foi usar essa filosofia, posso chamar de filosofia? Pode. Filosofia ética, filosofia, para fazer essa análise dos conhecimentos científicos produzidos na comunidade, na academia, enfim, o seu trabalho. Então, basicamente, o que foi que aconteceu, né? A gente vai explorar a questão da conduta e conduta evoca a ética. Então, precisamos de uma teoria ética dentro do trabalho para dar conta desse rolê aí, de entender qual foi a conduta dos atores sociais no processo de produção de conhecimento sobre o boldo. Só que aí, que teoria ética que a gente vai utilizar? Surge esse problema. E a gente pensa, não,
tem os clássicos da ética, né? Tem Aristóteles, né, que escreveu a Ética Nicômaco, e tem o Kant, que escreveu a metafísica, a fundamentação da metafísica dos costumes, né, que ele vai falar dos imperativos, etc. Só que aí você se depara, ao mesmo tempo, com duas teorias éticas que foram fundamentadas no racismo. Ah, Pedro, mas a teoria, no seu geral, ela consegue ser aplicada em alguma medida. Mas aí impera a contradição, né? Como é que você vai utilizar uma teoria que pode, em alguma medida, ser em si racista para avaliar um processo de supressão de conhecimento que tem o racismo aí envolvido? E aí a gente vai estar agora em busca de uma teoria ética que dê conta de resolver nossos problemas de pesquisa, não resolver 100%, né, mas assim, de ajudar a gente a compreender nossos problemas de pesquisa e que não tem aí essa vinculação tão explícita como é o caso de Kant. Para quem não me conhece, tem um artigo, eu vou botar na descrição. Na descrição do vídeo. Ok, você dê uma olhadinha, vai falar da ideia de superioridade racial na teoria de Kant como um todo. Então vai justificar esse artigo, o porquê que a gente não usou Kant, por exemplo. E aí a gente se depara com um artigo de Renato Nogueira, que é um filósofo daqui do Brasil, que tem investigado muito, pelo menos na época que eu estava conhecendo, a teoria Ubuntu. E ele entende o Ubuntu, no caso, baseado em outro filósofo, o Mogobe Ramos, entende o Ubuntu como uma teoria ética. É uma teoria que vai fundamentar os aspectos da conduta dentro de um contexto bantúfono, né? Dentro do contexto de uma sociedade africana bantúfona, que fala línguas bantu. E aí surge a ideia de usar Ubuntu. E Ubuntu, gente, vocês devem conhecer ou como um sistema operacional, ou como aquela coisa bem fofa, assim, né? Ah, somos todos porque somos, alguma coisa assim, né? Geralmente tem, Coca-Cola faz alguma coisa assim, uma propaganda, etc. Facebook, aparece. Mas o Ubuntu, gente, é o fundamento de um modo de existir em sociedade, dentro de um conjunto de sociedades africanas que, né, ficam na região ali do centro-sul do continente africano. E esse modo de existir, ele vem de alguns pressupostos, não é o único pressuposto, né? Mas do pressuposto de que, para que eu existo no contexto de uma coletividade. Então, minha existência, ela é indissociável de um contexto de coletividade. Então, o eu sou porque nós somos, ele não é só uma frase bonita, ele estrutura a forma de perceber as relações com o coletivo, certo? Daí a gente vai tirar algumas ideias de como é viver, como é ter uma conduta, né? Por isso que a gente vai pensar em uma filosofia da ética, né? Como é que tem uma conduta vinculada a essa ideia, né, de coletividade universal. Mas não é só universal, é coletividade universal que resbala em você no individual. Porque você não existe, no caso, sem esse coletivo. Então, para dar um exemplo assim, particular, eu não poderia estar fazendo esse trabalho hoje sobre o boldo sem quem me antecedeu. E quem foi que me antecedeu? A minha avó. Minha avó com esse conhecimento maravilhoso sobre plantas. E a gente vai chegar em algumas conclusões legais no trabalho, né? Por exemplo, cientistas, né, que fizeram as pesquisas e tal sobre o boldo, eles se usam, né, se referenciam, se baseiam entre si, etc. Essa coisa de criar uma rede de colaboração, né, de a pesquisa continuar porque o outro pesquisou, porque quem antecedeu desenvolveu uma pesquisa que pôde fundamentar a próxima pesquisa. E, de alguma maneira, isso está perpassando aí uma conduta de colaboração que potencializa o desenvolvimento de pesquisas, né, à medida que são feitas, né, coletivamente. Basicamente por aí. Basicamente. E assim, uma coisa interessante é que se a gente for pensar, né, nós pretos, nessa nossa ancestralidade, quem é que estava produzindo, quem é que estava pensando na nossa árvore? Eram pessoas pretas que foram afastadas ou não foram aproximadas, ou enfim, dentro do contexto de colonização, a gente não estava dentro dessas universidades, desse lugar de produção de conhecimento. Então, como é que a gente né, eu percebo que, por mais que a gente tem teorias, tem pessoas dentro da universidade que tentam sair o máximo desse vínculo com produção de conhecimento da cultura branca, mas é muito difícil por causa disso, justamente por causa disso, né? Em algum momento, né, dessa história, que a colonização foi um momento que
traz a gente pra cá, mas também se a gente for pensar, né, na linha do tempo do mundo, a gente tem uma infinidade de tempo aí, que a gente tem pessoas assim, do continente africano e de outros lugares que tinham forma de se relacionar e que produziam conhecimento, né, de outras formas e da mesma forma também. Mas o que eu tô querendo dizer é que se a gente for olhar pra trás, essas pessoas que estão fora da universidade, que estão nas comunidades quilombolas e que não tem essa validação, que são utilizadas muitas vezes só como objeto de pesquisa, a gente não tem esse olhar ético pra essas pessoas, a gente acaba também perdendo essas referências que são nossas. Então, eu acho incrível, achei incrível essa pesquisa de Pedro. Então é isso, né? Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a pesquisa de Pedro. Ele não tem esse material publicado ainda, então eu vou deixar aqui linkado as redes sociais. O Pedro também tem um blog, o Ekamekat. O Ekem. Pedro também. E vamos de náhuatl no Pedro Cientista, não, Preta Cientista. Pedro também tem um blog, o Ekamekat. Então, se vocês quiserem acessar lá, ele também faz diversas discussões incríveis. Vou deixar as redes sociais dele aqui. E é isso, gente. Se inscreva nesse canal, ative o sininho, acesse minhas redes sociais, que vem conteúdo novo por aí sempre, tá bom? E beijo. Beijão, gente. Muito obrigado pelo espaço, amiga. E até mais. Até mais.